Hoje a gente mergulha num cenário bem interessante, né? Essa variedade enorme de denominações cristãs. Tem gente que acha ótimo, tipo reflexo da multiforme sabedoria de Deus, como está lá em Efésios. Pois é, mas outros já veem como um problema, né? Fruto de divisões, partidarismo, coisa que o apóstolo Paulo já criticava lá em Coríntios. Exato. E se houvesse um jeito de viver a fé cristã junto, em comunidade, mas rejeitando essas barreiras de denominação e o clericalismo formal? Uma tentativa de voltar a um modelo mais próximo do Novo Testamento, talvez? Isso, exatamente. É aqui que entra o chamado movimento dos irmãos. Perfeito. Então, nossa conversa hoje vai ser sobre isso. As origens, as características mais marcantes, o que eles têm de diferente e a teologia desse movimento, que às vezes o pessoal chama de Irmãos de Plymouth, certo? Vamos lá, desvendar isso. Vamos. Tudo começou quando? Início do século XIX, né? Por volta de 1825, lá em Dublin, na Irlanda. Isso mesmo. E o que motivou essa galera, assim, pelo que entendi, era uma insatisfação, né? Com muito formalismo, essa divisão clero-leigo, as brigas entre as igrejas da época, tipo a anglicana. Exato. Havia um cansaço com as estruturas e divisões partidárias. Eles queriam voltar para o essencial, a Bíblia e como a igreja primitiva funcionava. E começou simples, né? Reuniões em casa, para orar, estudar a palavra. Bem, isso. E a ideia central, desde o comecinho, não era criar mais uma denominação. O ponto era se reunir ao nome do Senhor Jesus. Ponto. Ah, interessante. Essa rejeição ao denominacionalismo é chave para entender eles. Para esse grupo, criar mais rótulos ia contra a unidade do corpo de Cristo, sabe? Aquilo que a Bíblia ensina. Então eles evitavam nomes oficiais, tipo igreja tal. Sim, preferiam usar termos bíblicos como irmãos, cristãos, assembleia. Esse nome movimento dos irmãos é mais um jeito de identificar historicamente, não é uma marca registrada deles. O foco é a unidade espiritual em Cristo que está acima das estruturas humanas, né? Entendi. E essa rejeição à estrutura não parava no nome, né? Tinha a questão da liderança também. Com certeza, o anticlericalismo é outro pilar forte. Eles levam muito a sério aquela ideia do sacerdócio universal de todos os crentes, que está lá em 1 Pedro. Que na prática significa? Significa que não tem essa divisão rígida. Aqui o clero, ali os leigos. A liderança geralmente é feita por um grupo. Vários presbíteros ou anciãos, né? Reconhecidos pelas qualificações bíblicas. Eles servem à comunidade, mas sem um status hierárquico especial. E os ministérios? Ensinam essas coisas? Abertos. Abertos a todos os membros que têm dons reconhecidos para isso. Se alguém tem o dom de ensinar, por exemplo, pode ensinar. Ok, sacerdócio universal. Soa bem, mas como isso funciona na prática para manter, sei lá, a ordem? Para tomar decisões numa congregação sem uma hierarquia clara. Não vira meio caótico? Ou difícil de ter uma direção? Olha, é um desafio, não dá para negar. A resposta dele está muito na dependência do Espírito Santo, sabe? E na autoridade coletiva desses presbíteros, sempre guiados pelas Escrituras. A decisão busca o consenso, a direção bíblica, mais do que uma estrutura de comando, entende? Entendo. E outro ponto ligado a isso, eles evitam credos formais como regra de fé. A Bíblia, somente a Bíblia, o princípio do sola escritura, né? A Bíblia. É vista como autoridade final. Suficiente. Por quê? Qual o argumento? Argumento é que credos feitos por homens podem acabar ofuscando a palavra de Deus ou até criando novas divisões. Justamente o que eles queriam evitar desde o início. A unidade na doutrina vem dos fundamentos que eles tiram direto da Bíblia. E essa centralidade na Bíblia é levada muito a sério mesmo, pelo que eu li. A vem como palavra de Deus inspirada, infalível. Isso deve levar a um estudo bem intenso, imagino. Intenso é pouco, é fundamental na vida deles. E aqui a coisa fica curiosa, né? Essa devoção toda à Escritura fez deles grandes defensores contra o liberalismo teológico que estava surgindo. E mais, o impacto deles na literatura cristã. Ah, sim, isso é notável. Muita gente talvez use comentários, dicionários bíblicos excelentes, de gente como F.F. Bruce ou W.E. Vine,
Nomes super respeitados, né? E nem faz ideia que eles vieram desse movimento, que rejeitava as estruturas formais. Quem diria, hein? É uma conexão fascinante mesmo. Mostra que erudição e estrutura formal nem sempre precisam andar juntas, né? Verdade. E além do estudo, eles tentam aplicar o modelo do Novo Testamento na prática diária da igreja. Igrejas locais autônomas, a liderança plural, que já falamos, a ceia do Senhor celebrada com frequência, geralmente toda semana, e um senso forte de comunhão, de cuidado mútuo e até de disciplina eclesiástica. E o impulso missionário também é forte, certo? Li sobre figuras como Hudson Taylor, o pioneiro na China. Sim, da missão para o interior da China. E até o Jim Elliot, aquele missionário mártir no Equador. Muita gente não associa esses nomes aos irmãos, né? Parece que o foco deles era mesmo pregar Cristo e não exportar uma denominação específica. Exatamente. A missão era vista como responsabilidade de todos, sabe? E muitas vezes sustentada pelo que chamavam de princípio da fé. Princípio da fé? O que seria isso? Basicamente, confiar diretamente em Deus para o sustento financeiro, sem ficar fazendo apelos formais ou campanhas de arrecadação. Era uma dependência radical em Deus para prover. Entendi. E teologicamente falando, onde eles se encaixam? Olha, eles se alinham totalmente com o cristianismo histórico ortodoxo. Creem na Trindade, na divindade e humanidade de Cristo, na expiação pelo sangue dele, na obra do Espírito Santo, salvação pela graça mediante a fé. O pacote completo da ortodoxia. Sim, e são claramente herdeiros da Reforma Protestante, abraçando os 5 solas. Mas tem alguma distinção importante, talvez em relação a outros grupos evangélicos? Uma distinção bem marcante é em relação aos movimentos pentecostais e carismáticos. Os irmãos, no geral, têm uma visão mais sensacionista. Sensacionista. Quer dizer, acreditam que certos dons espirituais mais espetaculares, tipo falar em línguas, cessaram com os apóstolos. Isso, ou pelo menos são muito cautelosos sobre a manifestação desses dons hoje em dia. A ênfase religiosa deles está mais no entendimento da Bíblia, na transformação gradual de vida. Os cultos tendem a ser mais sóbrios, focados na exposição da palavra mesmo. Entendi. Então, para a gente amarrar tudo isso, o movimento dos irmãos é essa tentativa, né, que já dura aí uns 200 anos, de viver o cristianismo com um foco radical na Bíblia, buscando a simplicidade da igreja primitiva e rejeitando as divisões e hierarquias formais das denominações. Exato, um esforço para ser, como eles diriam, simplesmente cristãos, reunidos ao redor de Cristo. Sem outros rótulos. Uma proposta forte. E conectando isso tudo com hoje, levanta uma questão importante, né? Num mundo religioso tão cheio de estruturas, de rótulos, de identidades, qual a relevância e quais são os desafios de buscar essa simplicidade e unidade fundamental que os irmãos propuseram, baseada unicamente nas Escrituras? É uma pergunta que fica, né? Para cada um refletir. Quais os desafios e a beleza dessa busca hoje? Fica aí a reflexão.